Pessoal, Cascavel 1, Coritiba 0, um placar absolutamente justo para o que aconteceu no jogo. Até falei na transmissão da Banda B que era natural que no primeiro tempo, com 29 graus, o gramado sem qualquer ponto de sombra, um clima quente, desgastante, um gramado que a gente sabe que o gramado olímpico regional é sempre um gramado alto, tudo isso desgasta o jogador. E era natural que Coritiba e o próprio Cascavel tivessem um jogo mais lento no primeiro tempo. Tudo dentro do esperado, um 0-0 absolutamente correto para o que pouco se fez na etapa inicial. Só que no segundo tempo, o Cascavel precisou de um lance para ganhar o jogo. Ah, mas então o Cascavel foi pior que o Coritiba? Não, o Cascavel pressionou até os 10 do segundo tempo, do início até os 10 do segundo tempo e ganhou o jogo. Precisou de uma jogada, um contra-ataque, em que o Coritiba não acompanhou nem o João Pedro, depois nem o Serafini e muito menos o Josiel dentro da área. A defesa parou, a marcação não veio e o Coritiba tomou o gol. E aí tomou o gol, imagina-se uma reação, mas o Coritiba não reagiu. Se no primeiro tempo, naquele 0-0, o Coritiba ainda teve uma chance claríssima de gol com o Júnior Brumado, no segundo tempo nem isso. O goleiro Jean Carlos não participou do jogo, a não ser para fazer cera, que estava no preço, é bom lembrar. E com o Coritiba pouco agressivo, e olha que já tinha Josué, De La Torre, Brumado, todo mundo junto em campo, Ronier, o Coritiba não ameaçou o gol do Cascavel. E aí, o que passa de ser uma situação de dificuldades normais em um período de preparação, eu acho que ganha um sinalzinho de alerta. Porque não é apenas não conseguir render porque o time está em preparação. É não jogar. Mesmo no primeiro tempo, com dificuldades e se preservando, o Coritiba ainda jogou. No segundo tempo, o Coritiba não jogou. O Coritiba sucumbiu à pressão do Cascavel nos primeiros minutos e depois não conseguiu jogar. Foi preso pela marcação do Cascavel, mas às vezes dava a sensação de sequer estar se preocupando em sair dessa marcação. E querendo ou não, o Coritiba somou 3 pontos de 9 disputados no Campeonato Paranaense. Perdeu para o Londrina, perdeu para o Cascavel, ganhou apenas o São Joséense. E vai para uma semana com Maringá e com o Atlético. Jogos muito difíceis, jogos muito complicados que o Coritiba vai ter que encarar no Willie Davids e o clássico sábado no Couto Pereira. Ainda é cedo, ainda é preciso relativizar muita coisa, isso é óbvio. Ainda é preciso entender que o De La Torre vem se recuperando fisicamente, que o Giovani fez seu primeiro jogo completo, ou quase completo nessa partida, que você precisa preservar o Rafinha, preservar o Josué, preservar o Sebastião Gomes, que você tem algumas questões que você precisa avaliar, como o Rodrigo Gelado no lado do campo, que o Lucas Ronier vem retomando o seu ritmo, hoje já fez um primeiro tempo um pouco melhor, o segundo tempo entrou no baixo ritmo do time do Coritiba também. O certo é que há uma necessidade de alguns ajustes mais imediatos. Não para que o Coritiba vire uma máquina de jogar futebol, mas que o Coritiba seja um time mais confiável para jogar, e aí a gente vai entrar nessa dificuldade quase eterna do Coritiba em somar pontos fora de casa, se não eterna, pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos, e o Coritiba vai ter dificuldades. Querendo ou não, são 8 jogos para o Coritiba buscar uma classificação. É óbvio que mais importante do que o Campeonato Paranaense é a Série B, e o Coritiba está inteiro com tudo certinho, né, queimando óleo, sim, na Série B. Mas a gente sabe o quanto impacta uma dificuldade no Campeonato Paranense, impacta no planejamento, impacta na estrutura, impacta às vezes no aumento de pressão para os profissionais. E quando eu falo em planejamento, é que o Coritiba agora cria uma dúvida para si. Com apenas 3 pontos, na 9ª posição do Campeonato Paranense, ao final do jogo, ainda não com o final da rodada, o que o Coritiba fará contra o Maringá? Vai mesmo colocar o sub-20 como havia previsto? Vai mesclar? Vai colocar titulares? Vai focar muito no Atletiba? Qual é a definição do Coritiba? A partir de agora, o Coritiba já começa a ter as chamadas escolhas de Sofia. Ter que tomar algumas decisões. Óbvio, não se pode tirar o foco no objetivo principal, que é a Série B. Mas também não dá para o Coritiba jogar tão pouco como jogou, em especial no segundo tempo dessa derrota para o Cascavel. Um abraço.